Segunda Crônicas, capítulo 9. Todos acharam? Acha aí. Se tiver alguém sem Bíblia ao seu lado, diga: convertendo, irmão, traga a sua Bíblia, coloque ela no seu celular. Olhe para cá um momento, segura aí aberto. Segunda Crônicas, capítulo 9. Olhe para cá, preste atenção nisso. A Bíblia, eu sou um apaixonado leitor da Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia agora pelas 68 vezes. Estou com 5.8, pouquinho mais velho que o Joel, né? Apesar que o Joel tem cara de 47 e tal, né? Tá bem, o Joel tá bem na fita, né? Alguém pode dizer amém aí para o apóstolo, né? E a Bíblia, eu sou apaixonado pela Bíblia. Todos os dias eu tenho um bom tempo de leitura com a Bíblia. E eu fui ao longo da minha vida, eu tenho 2 formações teológicas, e ao longo da minha vida eu fui criando algumas coisas, alguns estilos meus de leitura da Bíblia. E o último que eu tenho feito nos últimos anos é esse aqui, ó. Eu pego um personagem ou alguns personagens e eu vou fazer uma vasculhada na Bíblia sobre tudo que fala sobre esses personagens. Isso tem sido muito legal para mim, é uma dica que eu estou dando para vocês. Essa palavra que eu vou repartir com vocês hoje, eu vou fazer ela muito reduzida. Na verdade, isso que eu vou ministrar a vocês hoje, a gente precisaria de 3 reuniões de 1h30, 2 horas, para destrinchar tudo que tem dentro desse conteúdo que nós vamos falar. Essa palavra nasceu há alguns anos atrás, e assim que eu terminei ela, que Deus me deu a revelação dela, eu escrevi um livro numa madrugada. Foi o único livro, Joel, que eu escrevi. Eu escrevi esse livro da meia-noite às 6 da manhã. Em 6 horas eu escrevi o livro. No dia seguinte eu mandei para a gráfica e mandei fazer. Ele ficou pronto numa madrugada. Eu fiz ele e escrevi ele numa madrugada. Chama-se O Segredo da Rainha de Sabá. Essa revelação que eu vou partilhar com vocês hoje foi uma das revelações que muito mudou a minha vida, a minha mentalidade, minha ótica de vida, minha ótica do reino de Deus e das coisas. E eu queria te convidar realmente para você fazer uma viagem comigo. Aqui no capítulo 9 de 2 Crônicas, nós temos um momento da história desses 2 personagens bíblicos, uma mulher e um homem, o rei Salomão e a rainha de Sabá. Eles se encontram e se conhecem em Jerusalém. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia, ela tem que ser lida de várias maneiras, de várias óticas. A Bíblia é um livro que você vai ler literalmente, como um livro, por exemplo, um livro meu, é uma história literal, tá? Você pode ler um livro de ficção. A Bíblia é um livro que você vai ler literalmente, mas não somente literalmente. É diferente de qualquer outro livro, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu vou ler ela com um olhar espiritual. A Bíblia é um livro que fala de números. Cada número tem um significado. 40, número de prova. 6, o número do homem. 7, o número da perfeição. 12, o número da cobertura de Deus sobre a terra. 120, tempo de espera. E aí a gente vai estudar os números. Então a Bíblia é um livro que você tem que ler com esse olhar. A Bíblia é um livro figurado. Por exemplo, Jesus é o pão da vida. Você não vai comprar Jesus na padaria todo dia cedo. O pão da vida, ele é alimento, ele é água da vida. Então a gente não pode ler a Bíblia como qualquer outro livro. Todo o Velho Testamento, todo o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Quando nós lemos sobre Israel, a gente vai entender que Israel é a igreja do Antigo Testamento, e a igreja hoje, digamos que é o Israel do Novo Testamento, o povo que é de Deus. Então quando a Bíblia é um livro apocalíptico. Vários livros do Antigo Testamento estão apontando para o fim. Então a Bíblia é um livro que você vai ler em várias óticas. É um livro que trabalha com figuras. E também algo interessante, que é o que nós vamos usar como entendimento, linha de raciocínio nessa mensagem de hoje. Cada personagem bíblico, ele tem uma tipologia. Por exemplo, o rei Salomão, ele é uma das tipologias de Cristo. Como Adão,
é uma tipologia de Cristo, como Elias é uma tipologia de Cristo, como Davi é uma tipologia de Cristo. Salomão é uma tipologia de Cristo, por ser rei de Israel, ele é uma tipologia de Cristo. E a rainha de Sabá? A rainha de Sabá é a figura ou a tipologia do incrédulo. Por quê? Gostaria de ter tempo para a gente estudar isso. A rainha de Sabá, que nas minhas pesquisas descobri que o nome dela, o sobrenome era Félix, segundo os estudos que eu fiz, e a minha esposa chama Sônia Félix, então eu me sinto casado com uma rainha, né? Olha aí, Joel. Ela era a rainha da Etiópia, diga comigo, Etiópia. A Etiópia é o país no norte da África que você já ouviu falar. Só que nessa época aqui, a Etiópia não tem nada a ver com a Etiópia de hoje, que é um dos países de linha vermelha, abaixo da linha vermelha, de muita pobreza. A Etiópia estava entre o terceiro país mais potente e de maior poder financeiro daquela época. A Etiópia era conhecida como o lugar das mil fragrâncias. A Etiópia era uma das maiores distribuidoras de ouro daquela época. Estava entre a terceira e a quarta potência, a maior potência do mundo antigo, economicamente, financeiramente. Essa mulher, a rainha de Sabá, apesar de ser uma rainha culta e de uma nação muito poderosa naquela época, ela servia a outros deuses, ela não cria no Deus verdadeiro. Então ela é a tipologia ou a figura do incrédulo. Nós vamos ler um texto agora, eu queria que você acompanhasse essa linha de raciocínio comigo. A rainha de Sabá é a figura do incrédulo, que representa cada um de nós aqui antes de ter conhecido Jesus, e representa todos que ainda não tiveram um encontro com Deus. Salomão é a figura de Cristo. Essa mulher está lá na Etiópia, começa a ouvir falar a fama de Salomão, que é a tipologia de Cristo, e ela é a tipologia do incrédulo. Aí a Bíblia diz que ela sai do norte da África, atravessa todo aquele pedaço da Etiópia até o Golfo, atravessa o Golfo de navio, entra no território agora do lado da nação de Israel. Segundo as minhas pesquisas, ela leva em torno de 4 a 5, 6 meses para fazer esse trajeto. Não havia avião, não havia nenhuma rodovia com automóveis como temos hoje. E ela leva uma caravana muito grande. Essas viagens eram com uma comitiva enorme, soldados protegendo. Essa mulher gasta em torno de 4 a 6 meses nessa viagem. Então essa mulher, que é a figura do incrédulo, está na Etiópia, que é a figura de um lugar longe de Deus. Ela ouve falar a fama de Salomão, que é a figura de Cristo, e ela vai até onde? Até Jerusalém. E Jerusalém é a tipologia do quê? Do lugar da manifestação da glória de Deus. É lá que tudo começou, é lá que vai terminar. Nós, a igreja, cada igreja, o Projeto Vida, é uma extensão, é mais um lugar da manifestação da glória de Deus. Digamos que o Projeto Vida é uma das Jerusaléns de Deus aqui em Volta Redonda. Os incrédulos que estão lá fora, na figura da rainha de Sabá, ouvem falar do rei Salomão, que é Jesus, e vêm conhecer e ter um encontro com ele aqui dentro. Quem já teve esse encontro, levante as duas mãos o mais alto que você pode, segura lá em cima e diga assim: eu era mais forte, uma rainha de Sabá, que ouvi falar a fama de Jesus e vim aqui em Jerusalém, Projeto Vida, e aqui eu tive um encontro com esse Jesus que está transformando e mudando a minha vida, tirando-me da escassez e me levando a toda a sua abundância. Quem pode dar o melhor aplauso a Deus nessa manhã? Deus nos tira do lugar da escassez e nos traz para o lugar da sua bênção. E quando nós temos um encontro com Ele, nossa vida começa em um processo de um novo tempo para a nossa vida. Agora então, eu acredito que você tem um pouco de condição de ler esse texto dentro dessa ótica que eu vou te apresentar agora. 2 Crônicas 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão,
veio a Jerusalém. Sabá, figura do incrédulo, Salomão, figura de Cristo, e Jerusalém, figura da igreja. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância, pedras preciosas, e compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia na sua mente. Diga comigo, mente. Mais forte. Se você pode, põe um dedo na sua cabeça assim, diga assim, mente. Olhe para cá. Riqueza, abundância é mais um estado de mente do que qualquer outra coisa. 2. Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, vírgula, a casa que ele edificara, vírgula, a comida da sua mesa, vírgula, o lugar dos seus oficiais, vírgula, o serviço dos seus criados, vírgula, os trajes deles, vírgula, seus copeiros, vírgula, os seus trajes, vírgula, e o holocausto ou a oferta que eles ofereciam na casa do Senhor. E quando ela vê tudo isso, ela fica como que fora de si, não fora de si, como que fora de si. E disse ao rei, ela diz algo ao rei, resultado do impacto que ela tem diante do que ela tem diante dela e do que ela viu e presenciou. Ela disse, realmente, foi verdade a palavra que ao teu respeito eu ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Então aqui ela traz um reconhecimento. Eu contudo confesso que eu não cria no que se falavam, até que eu vim e vi com os próprios olhos. E eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Na verdade, sobrepujas, é muito além do que eu ouvi. Aí ela começa dizendo, verso 7: eu percebi também, rei, que os teus homens são felizes. Estes teus servos, que estão sempre diante de ti, ouvem a tua sabedoria. Então ela faz uma declaração espiritual agora. Ela sai do olhar humano, material, geográfico, cultural, intelectual. Ela entra na esfera espiritual. Ela diz, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no teu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para estabelecer para sempre, por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Olhe para cá um momento, por favor. Nós temos então aqui a rainha de Sabá, figura do incrédulo. Olha, tenta não se desviar, tá? Para você não perder a linha de raciocínio. Temos a rainha de Sabá, que é a figura do incrédulo, até uma representação de alguém sem Deus, mas com muito dinheiro. Eu sou psicanalista, atuei uns 7 anos com consultório. Coincidentemente, eu não sei porquê, a maioria dos meus pacientes eram de classe média alta. Eu fui descobrindo ao longo da vida, e principalmente quando atuei clinicando, que as pessoas com mais dinheiro, ausentes de Deus, são as mais vazias que eu já conheci. Essa mulher, apesar de ser uma rainha e ter muito dinheiro, ela tinha muitos vazios dentro dela, muitos buracos não preenchidos. Ela sentia um vazio, ao ponto de que ela agora sai numa viagem de 4, 6 meses, em busca, ela provavelmente já tinha ido em muitos outros reinos, mas ela está em busca de preencher esse vazio. E ela vai até Jerusalém, e ela se depara com um homem extremamente famoso. Se fosse nos dias de hoje, era o cara que mais tinha seguidor no Instagram, era o que mais tinha inscritos no YouTube. Salomão, ele consegue criar
um sistema de governo que ele tira a nação de Israel e leva ela para a maior potência econômica do mundo daquela época. Um dia eu quero ministrar aqui, se a gente pudesse esticar até terça, né? Se o Paraíba der um jeito, eu dou um jeito. Aí a gente ia trabalhar na terça só sobre Eclesiastes 11, quando ele diz ali, lança o teu pão sobre as águas. Ali não está falando de pão, e depois de muitos dias o acharás. Imagina, como que você pega pão na padaria, 120 pãozinhos, joga na água, depois de muitos dias você vai lá, tem 500 pãozinhos boiando? Não, vai dissolver, os peixes vão comer. Ali não é pão, ali no grego é grão, que na verdade é trigo. Salomão está dizendo, pega a tua mercadoria, o que você plantou, coloca nos navios mercantes e sai de porto em porto negociando e volta com os resultados. Ele cria um sistema de logística tão incrível, que ele se torna a maior potência econômica do mundo. Todo mundo pagava imposto para ele. Agora essa mulher rica, culta, mas cheia de vazios, de questionamentos, ela vai a Jerusalém. Quando ela se depara, Jerusalém tem ali existe toda uma nostalgia, uma questão espiritual. Ali era o lugar da manifestação de Deus. E quando ela chega diante desse homem chamado Salomão, que é a tipologia de Cristo, o versículo diz assim, que ela chega diante dele e ela expõe para ele tudo que ela tinha aqui dentro que não tinha sido resolvido na vida. E numa sentada, ele começa a trazer luz, e trazer luz a todas as áreas escuras da mente, das suas emoções. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação na USP de gestão emocional, que como tem aberto a minha mente, o entendimento da psique humana. Aquela mulher, ela está diante de um homem que ele começa a partilhar coisas a ela, revelações a ela. As suas áreas escuras, os buracos negros da sua vida começam a se desaparecer. Ela olha para ele e diz, que é isso? Me deixa te dizer algo, olhe para cá. Se a gente de verdade quer sair da escassez e viver uma vida de abundância, nós precisamos começar a fazer isso a partir da nossa vida espiritual. Porque nós nascemos do Espírito e nos tornamos carne. Não podemos fazer um caminho inverso, isso é um caminho de frustração. Veja, essa mulher sai da Etiópia, ela vai a Jerusalém, ela se depara com uma cidade das mais incríveis daquela época, o palácio que ele tinha construído, a casa dele, ele desvia um rio, para passar o rio na frente da casa dele. Ela se depara com todo aquele glamour, mas o vazio que ela tinha dentro dela era tão grande, que a primeira coisa que acontece com ela, é que ela se resolve por dentro, e diz assim, e ao ouvir ele, tudo lhe foi resolvido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer um caminho de abundância e sair da escassez? Permita que o Espírito Santo de Deus comece a mudar você do seu espírito, a sua alma, e vem tocando o seu corpo e vai para fora. O caminho é esse. Essa mulher se resolve interiormente, e ela diz aqui no verso, e o texto diz, e não houve nada difícil demais que ele não pudesse trazer luz, revelação a ela e compreensão a ela. Agora ela se resolve interiormente. A nossa prosperidade, por isso que eu acredito, com todo respeito, caso haja pessoas com posicionamentos teológicos diferentes, eu não comungo com a totalidade da teologia da prosperidade. E estude sobre isso. Eu acredito numa prosperidade bíblica, que ela vem de dentro para fora. A prosperidade, a abundância é algo de Deus. Nós temos duas linhas. Durante anos, nós temos aqueles que têm aversão à palavra prosperidade. Talvez você veio para esse culto, nem imaginava que falaríamos disso, e você já tem um preconceito, e você nunca atrai aquilo pelo qual você tem preconceito.
Então você já tem um preconceito de tudo que fala de teologia de prosperidade ou de prosperidade, e aí você cai no extremo da escassez, da falta de abundância, porque você tem uma aversão à prosperidade. Mas nós temos também um excesso de gente que só pensa em prosperidade, 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 como se isso fosse tudo. E eu tenho entendimento que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Então o que eu faço, pastor? Eu fico aqui no limite da escassez, ou venho para o extremo? Eu vou encontrar um meio. Eu vou fazer o que Deus faz, sempre tentando encontrar o equilíbrio. Quem está recebendo, diga amém. Essa mulher, ela vem, ela tem um encontro com Salomão, ela resolve tudo por dentro, interiormente. Agora que ela se resolve por dentro, ela começa a ter agora, verso 2 diz: e Salomão, que é a figura, a tipologia de Cristo, dá a ela resposta a todas as suas perguntas, e não houve nada difícil demais que ele não pudesse explicar. Olhe para mim, abra suas duas mãos assim, olhe para cá. Ouça o que eu vou te dizer como voz de Deus. Aqui em Jerusalém, aqui na casa de Deus, para nós hoje aqui, no Projeto Vida, aqui se manifesta o Cristo. Todos os cultos ele se manifesta. E aqui, no lugar da manifestação da glória de Deus, não existe nada, exatamente nada, absolutamente nada, que não possa se resolver na sua vida, quando você vem para a casa de Deus e tem um encontro com Ele nesse lugar. Aqui, se você vem com o casamento arrebentado, ele vai ser sarado. Se você vem ruim financeiramente, você vai ser resolvido. Se você vem ruim emocionalmente, você vai resolvido. Se você vem fisicamente, você pode ser resolvido. Porque aqui é o lugar da manifestação da glória de Deus. E aonde Ele está, milagres acontecem, libertações acontecem, a escassez é acabada e a abundância é derramada. Você pode dar uma manifestação diante de Deus por conta disso? Essa mulher chega lá e ela tem um encontro em Jerusalém, que é a figura da igreja, com Salomão, que é a figura de Cristo, e tudo é resolvido na vida dela. Agora que ela se resolve por dentro, só vamos entender que isso aqui, na minha opinião, olhe para cá, isso aqui é uma visão bíblica que eu tenho. Para mim, a melhor ótica da teologia da prosperidade é quando ela começa a se resolver alguém de dentro para fora. Então eu resolvi minha vida espiritual, tive um encontro com Deus, agora eu vou fazer um caminho de ajuste, de mudança de mentalidade e de sentimentos. Eu vou mexer em algo aqui agora. Joel, você tem toda a liberdade depois, mas a liberdade como amigo, e te conhecendo um pouco, acho que não vou ferir nada. Nós temos uma alma, diga alma. Mas digamos que nós temos duas almas. É uma forma só coloquial. A nossa alma é como se ela fosse bipartida. Nós temos uma alma racional e uma alma emocional. Não confunda a razão com a emoção. A gente trabalha aqui, né? Usando o nosso corpo. Observe e tenta se encontrar. Alguns de vocês são muito mais, em percentual, uma alma racional, homens, talvez na sua maioria, e mulheres, uma alma emocional. Existem o inverso? Sim. Mas tenta, rapidinho você vai se encontrar. Se você é mais emoção, você vive mais a emoção ou mais razão. O que eu faço? Se eu descubro que eu sou uma alma, a minha alma tende mais à razão, eu vou buscar um equilíbrio. E ao contrário é a mesma coisa. Ok? Então eu entro num processo agora de mudança na minha vida. E essa mulher agora tem um encontro com Jesus, a figura de Salomão com Deus. Ela se resolve espiritualmente. Agora ela entra num processo de mudança de mentalidade, que vai a partir do que pensamos e do que sentimos. E o que pensamos e sentimos, à medida que nós permitimos mudanças, uma construção, uma melhora, tudo vai melhorando à nossa volta. Então agora no verso 3, olha que coisa incrível.
Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão. Primeiro ela tem um contato com quem ele é. Aí vem, e a casa que ele edificara. Eu vou correr aqui por conta do nosso tempo. Olhe para mim. Ela agora, depois de se resolver por dentro, ela tem um encontro com a casa dele. Então agora eu vou começar a mexer aqui. Eu tenho 2 aspectos para falar com vocês aqui. A prosperidade é como uma pessoa. Ela quer entrar numa casa e quer ficar numa casa onde ela se sinta bem. Se você quer sair da escassez e entrar na prosperidade, comece a partir da sua casa as mudanças. Se a sua casa é uma bagunça, se o seu quarto é mal arrumado, se a sua casa é uma bagunça, se a sua louça fica empilhada o dia inteiro, desculpe. Se a sua casa não recebe uma pintura há anos, aí sabe o que vai passar na cabeça de alguns aqui agora? O senhor não sabe da situação que eu estou passando, por que o senhor está falando isso? Pare de beber refrigerante, em um mês você compra uma lata de tinta e pinta a sua casa. Olhe para cá e receba isso. A prosperidade é como uma pessoa. E quando eu trouxe isso à minha mente e trouxe essa definição para mim, tudo começou a mudar na minha vida. Porque eu vim de uma família muito pobre, 6 irmãos. A estrutura de família que eu tinha, eu nasci dentro de uma estrutura muito pobre e limitada. Olha, nós éramos tão pobres, que eu deitado no meu beliche, na parte de baixo, eu passava o meu calcanhar, eu contava quantos estrados tinha de tão ruim que era o colchão. Mas a minha mentalidade começou a mudar. E a minha casa, a casa dos meus pais, era toda bagunçada. Não tinha tanto higiene. Mas então eu resolvi transformar o meu quarto num quarto digno. E quando eu entrava no meu quarto, parecia que eu estava dentro de outra casa. Essa mulher fica impactada com a casa de Salomão. Então deixa eu te dar uma palavra agora. Comece as mudanças de sair da escassez para a abundância de dentro da sua casa. Volte para a sua casa. Aquele fogão que está lá faz 20 anos, nem funciona mais, uns 3 bicos daquele. Chegou a hora de mudanças. Aliás, o seu quarto reflete o seu estado sexual familiar. Se o seu quarto é uma bagunça, como deve ser a sua vida sexual com a sua esposa? A sua sala, vocês mulheres, a cozinha, não tem organização. Irmãos, eu levanto todos os dias, faço uma live para abençoar os que querem me seguir. Levanto, já tenho meu tempo de oração, faço a live todos os dias, sagradamente. Virou um espaço lá na minha casa que tem um jardim, que é o jardim da Dona Cássia, que eu dei a memória à minha mãe. Eu tenho muito verde, então eu tenho rosas que são memórias da minha mãe. Eu colho pétalas de rosa. Joel, todos os dias, minha esposa está aí. Eu vou até o lavabo da minha casa, abro a tampa do vaso e jogo pétalas de rosa no vaso sanitário. Se alguém vai no banheiro da minha casa, vai encontrar pétalas de rosa ou de primavera. Sabe por quê? Porque eu entendi um dia que a prosperidade precisa se sentir bem dentro da minha casa. Essa mulher fica impactada com a casa. Eu pergunto a você, como é a sua casa? Sua casa é uma bagunça. Vendo, pois, a rainha de Sabá a casa que edificara. Agora olha, e a comida da sua mesa. Ela senta para o jantar, ela senta para comer, e ela se depara com uma mesa arrumada, com talheres bonitos. Aí você olha para mim agora e diz assim: pastor, o senhor não sabe onde eu moro e nem a situação que eu estou passando. Eu moro lá na última rua de Volta Redonda, na casa mais simples, são 2 cômodos,
Você vai transformar aqueles 2 cômodos a partir de hoje nos 2 cômodos mais limpos, mais incríveis. A sua mesa é muito simples, são 2 banquinhos de madeira, 2 cadeiras plásticas, mas elas vão estar limpas. Você vai lavar bem lavado o seu prato, você vai começar a trazer excelência, você vai começar a trazer nobreza para aquilo que aos seus olhos parece nada, e ali Deus vai começar a mover algo novo na sua vida. Ela senta na mesa de Salomão, porque eu já fui em casa de gente que tem dinheiro e é uma sujeira, um trem tudo mal arrumado. Eu já fui em casa de gente com muitos limites financeiros e é tudo muito limpo e muito arrumado. É mente. Essa mulher agora se depara, ela senta numa mesa e fica impactada. Agora escute, eu dou um microfone para minha esposa agora e ela vai dizer para vocês qual é a comida. Se você quer me agradar um dia que eu for na sua casa, não faça nada além disso, você vai me deixar extremamente feliz. Um arroz feitinho na hora, um feijão, um ovo frito e uma salada de tomate. Eu não preciso mais do que isso. Mas nada. Então olhe para mim. Mas tudo bem feitinho. Você pode sair daqui e falar assim, você pode sair no vitimismo. Não tem dinheiro, o pastor falou de finanças, o pastor está falando de prosperidade, eu não tenho dinheiro para comprar um contrafilé, não tenho dinheiro. Irmão, você vai fazer o arroz com feijão da melhor maneira, ao ponto dos seus filhos comer, olhar para você e dizer: mamãe, que arroz é esse que a senhora fez hoje? E aí, a prosperidade vai sentir o cheiro desse arroz e desse feijão, vai correr para sua casa e dizer: aqui eu quero ficar. Dá um abraço num próspero que está do seu lado aí e diga assim: deixa Deus falar com você agora. Diga assim: casa. Mais forte. Diga: a partir de hoje, minha casa, cada dia mais, será melhorada. A comida da minha mesa e o momento de comer será maravilhoso. Amém? Olha o que diz: a comida da sua mesa. Agora olha aqui: o lugar dos seus oficiais. Meu Deus, olhe para cá. Ele tinha oficiais, pessoas que trabalhavam para ele, certo? O lugar onde os oficiais moravam era tão impactante que impressiona a rainha de Sabá, porque ela deve fazer um feedback. Pô, os meus moram nos guetos, os meus moram numa condição horrível. Eu tenho um funcionário que trabalha cuidando de toda a parte externa da minha casa. A minha casa é uma área de 5.500 metros quadrados, muito verde. Eu preciso de alguém que cuide só da parte externa da minha casa. Então eu tenho um funcionário que ele cuida de toda a parte externa da minha casa. E sabe onde ele mora? Como eu tenho uma construtora, então já fiz vários apartamentos e prédios. Ele mora em um dos apartamentos meu. E ele mora num apartamento, ele trabalha para mim, mora num apartamento de 80 metros quadrados. Se você vê o apartamento que o meu funcionário mora, você vai falar assim: que loucura. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. E as pessoas que trabalham para você? Vivem bem? Ganham dignamente? Você cuida delas? A mensagem hoje vai ser pegada. Porque eu acredito numa prosperidade que cai, a cachoeira derrama água, cai em mim, que sou a pedra principal lá de baixo, e espirra e molha todo mundo que está em volta. Porque quando ela chega lá, ela não vê só uma riqueza na vida de Salomão. Ela olha para quem trabalha com ele e diz assim: cara, esse cara, ele tem uma noção de honrar direito quem trabalha com ele. E as pessoas que moravam com ele, trabalhavam para ele, tinham um padrão de qualidade legal. Agora olha aqui: comida da mesa, lugar dos seus oficiais. Agora a coisa vai começar a pegar. E o serviço dos seus criados. Olhe para mim. Ela fica impactada com a qualidade profissional dos que trabalhavam para ele. Nós não temos, para ser o mais equilibrado, tentar ser o mais equilibrado possível, nós não temos só problema de escassez de trabalho. Não. Olha, não falte amanhã. Eu vou dar uma aula amanhã para vocês, que eu dou em cursos de pós-graduação. Falte da faculdade, desmarque o que você tem que desmarcar e vem para cá amanhã. Eu vou dar uma aula para vocês amanhã que vai mudar a tua história de vida. Olha,
nós não temos escassez somente de trabalho, nós temos escassez de mão de obra qualificada. Quando você precisa de alguém que realmente tem uma competência, você não acha. Eu tenho uma empresa, uma das empresas que eu dou consultoria financeira em empresas, e também eu tenho, por exemplo, eu tenho um software, eu tenho uma plataforma que eu mando um link, eu vendo isso, eu mando um link para uma pessoa, você preenche um questionário e eu mando para você uma devolutiva do seu perfil comportamental. Eu vou te falar tudo sobre você, se você deve ir para exata, se você vai para humana, se você deve ser isso, qual profissão melhor para você. Cara, não cometa um erro de entrar numa faculdade sem fazer isso, e nem deixe seus filhos fazerem isso. Sabe qual é o nosso erro hoje, Joel? Nós estamos plantando rosas nos asfaltos. Você pega uma pessoa que nasceu para mexer com humanas e soca ele numa área de exata, você matou a pessoa. Nunca vai ser um bom profissional. Então essa mulher, ela fica impactada com a qualidade de mão de obra dos serviços das pessoas que trabalhavam para ela. Olhe para mim, vou só te fazer uma pergunta, meu tempo está dando. Você é um bom profissional? Seja sincero. Ou você é uma meia boca? Você é vendedora, você tem que ser a melhor. Você é médico, você tem que ser o melhor. As pessoas não vão ter só uma prestação de serviço sua, elas têm que ter uma experiência com você. Você é um médico, um paciente entrou, está cansado, tira 3 dias de descanso, mas não continua atendendo no automático todo mundo, porque nem tudo é dinheiro. Um paciente tem que entrar na sua sala, você que é médico, ele tem que sair de lá com uma sensação: que médico é esse? Esse cara é incrível. Que médica é essa? Que enfermeira é essa? A pessoa tem que entrar na sua loja, tem que sair de lá impactada. Ela tem que ter mais do que a compra de algo, ela tem que ter uma experiência com você. Você é uma secretária, você tem que ser a secretária. Você é um pedreiro, você tem que ser o pedreiro. Você chega mais cedo, arruma tudo, termina mais cedo, 30, 40 minutos antes, limpa a obra toda e não vai embora e larga aquela bagunça, porque você é diferente. E quando você tiver um serviço diferente, não te faltará serviço. Essa mulher fica impactada com o serviço deles. E eu desafio você: você quer sair da escassez? Saia da escassez profissional. Amanhã nós vamos trabalhar isso. O serviço dos seus criados. Agora olha aqui, seus trajes. Logicamente que existem estilos e estilos, né? Vocês estão acostumados com um cara que eu particularmente sou assim, fã do Joel. É um dos caras que se veste assim que eu falo: esse cara é o cara, velho. Para mim é o top 1. Não, é sério. E se não fosse eu falava. E se fosse brega eu acho que eu falava. Já disse para os amigos: cara, você é brega, velho, você precisa melhorar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: irmão. Não, diga com vontade, diga: irmão. Para romper, tem que parar de ser brega. Olha para o irmão e diga assim: você passou perfume, querido? Passou desodorante? Cara, tem gente que não sabe por que nem a prosperidade dá conta de ficar perto dele. Prosperidade fala para si: eu queria até entrar na vida dele, mas é tanta preguiça que eu não consigo nem ficar aí dentro. Dá um abraço no irmão e diga assim: sai para lá, espírito de brega. Ela fica impactada com os trajes deles, ok? Ó o verso 4. Seus trajes, seus copeiros, seus trajes. Agora olhe para cá. Nosso tempo está dando. Olhe para cá. Faz o caminho comigo. Essa mulher está lá na Etiópia. Cara, ela é rainha, tá? Vamos entender. Rainha, mora no palácio. Servas, donzelas banham ela. Ela sai agora e ela vai para uma experiência. E as pessoas, quando chegam na nossa igreja, elas têm que ter uma experiência com Jerusalém e com o Cristo que está aqui em Jerusalém. E tem uma experiência maravilhosa. Por exemplo, cada vez que eu venho aqui, eu fico mais impactado. A estrutura,
Aliás, deixa eu descer perto de vocês. A estrutura física de vocês aqui é maravilhosa. Oh, estacionamento. Oh, o Joé e a Silvinha são de bom gosto demais. Se vocês não quiserem, eu levo eles para lá e pago o dobro do salário que vocês estão pagando para ele. Entrega a igreja para ele. Não estou brincando não, estou falando sério. Não subestime o cabecinha branca não, hein? Ó, pensa num bom gosto. Olha a cadeirinha que você está sentindo. Sentado, ar-condicionado, estrutura, deck para ver a cidade. As rainhas de Sabá, os incrédulos têm que sair aí de fora. Elas chegam aqui, elas tomam um impacto com a unção, com a presença de Jesus, com o Espírito Santo, mas elas olham para o palácio e dizem: cara, que igreja estruturada. Você está impactado, Paraíba? Está impactado, é? Eu trouxe você, eu sabia que você ia ficar impactado. Ele é o líder da minha recepção lá. E eu tenho umas segundas intenções de ter te trazido. Você vê isso aqui, ó. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aí você chega aqui, estrutura bonita, uma unção no louvor, uma presença de Deus. Olha o conjunto da excelência. Estrutura, seus filhos têm um bom lugar, tem uma lanchonete, estrutura de ministério infantil. Essa mulher vai construindo todo o negócio quando ela chega lá. Se resolve por dentro. E aí sabe o que acontece? Salomão chega para ela e fala assim: Sassá, eu sei que você professa uma outra religião, não é a minha, você tem uma outra fé, e eu respeito, se você não quiser está tudo certo. Mas hoje tem culto lá no meu templo aqui, que a gente serve um Deus aqui e tem um culto lá. Você aceitaria ir no culto comigo hoje? Você acha que ela iria? Ela estava apaixonada pelo cara. Aliás, estude. Essa mulher vem dos sabeus. Os negros judeus do mundo hoje são descendentes de um relacionamento entre Salomão e a rainha de Sabá, que nasceram judeus. Ela estava completamente apaixonada por ele. Você acha que ela aceitou o convite de ir para o culto? Lógico. E aí veio para um culto como esse nosso. Só que olha como ela chega no culto. Primeiro ela chega e tem um contato com ele. Resolve tudo que ela tinha de dúvidas. Os achômetros dela se resolvem todos. As suas incertezas. Ela olha a estrutura física de onde ele morava, das pessoas que trabalharam, vai ficando impactada da roupa. Ela vai ficando tão impactada, porque é isso que tem que acontecer com quem vem assistir, quem vem para cá. E aí ela aceita ir para o culto. E agora está no culto e começa a adoração, Joel. E todo mundo adorando. E a presença de Deus desce no templo, Joel. E o Espírito Santo começa a tomar o povo. E o som, como o nosso tecladista hoje estiloso, eu fico só prestando atenção. Cara, você tá... A loirinha magrinha, com o tênisinho alto branco dela, tá me ouvindo aí, filha? Observa tudo. E vocês se entregando em uma presença de Deus. Quem sentiu, diga glória a Deus. Aí quando acaba aquele momento de adoração, Joel, veja, olha a construção. Ela sai de lá ouvindo falar a fama dele. Ela vem 4 meses viajando para tentar conhecer esse cara. Chega lá, resolve tudo. O cara é o cara. Ela vai para o culto. Quando acaba o louvor, alguém diz assim: vamos trazer os dízimos, ofertas e primícias e vamos entregar ao nosso Deus. Quando abre essa porta, a igreja inteira começa a trazer dízimos, ofertas, primícias e começa a se entregar. A Bíblia dá a entender que havia tantos recursos que houve momentos que se pedia para não levar mais porque não tinha onde colocar. E essa mulher está na frente, como convidada de honra, vendo a nação inteira levando dízimos, ofertas e primícias. Quando ela olha aquela entrega, eu imagino que ela começou a fazer um paralelo
da terra dela, da crença dela. Porque quando você vai estudar, você vai ver que a Etiópia naquela época tinha uma linha para feitiçaria, até sacrifício de crianças. Ela começa a fazer um parecer de tudo, e a Bíblia diz, a palavra que eu na leitura dei uma pausa de propósito para você lembrar dela agora. E a Bíblia diz assim, que naquele momento, vendo tudo o que tinha visto e vendo as entregas das ofertas, dízimos e primícias, ela fica num estado emocional como que fora de si. Sabe o que é isso? Ela entra numa êxtase, numa emoção tão profunda. Eu vou te dar um texto bíblico para você entender o que ela sente. Lembra quando o salmista entra no templo e diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Ela entra numa emoção, e aqui eu quero falar algo agora. Você já ouviu essa mentira que o diabo consolidou na sua cabeça? Nunca dê nada a Deus se estiver emocionado. Não faça nada pelas emoções, só na razão. Isso é uma das maiores mentiras de Satanás. As maiores ofertas que eu já entreguei a Deus, eu estava totalmente emocionado, não governado por elas. Veja, não fora de si. Como que fora de si? Razão centrada, emoção muito forte, porque como estarmos na presença de Deus sem sentirmos emoção? Se nós não precisássemos de emoção, e se ter emoção fosse pecado, Deus tinha nos criado espírito e corpo, não tínhamos lado emocional. Qual o problema com as emoções? Quando você olha para a loirinha, você não fica emocionado? Lógico, faz parte da nossa vida. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Essa mulher está num momento de tanta emoção, porque ela vem construindo todo um olhar para tudo que ela estava vivendo, que a Bíblia diz que ela faz o seguinte: ao ver o cenário todo, ela chama seus súditos e diz: vão lá agora, onde estão as coisas da nossa viagem, e tragam todo o ouro que eu trouxe de lá. E a Bíblia diz que ela entrega naquele culto uma oferta. Ela talvez disse: Salomão, você me permite também ofertar ao seu Deus, como vocês estão ofertando? Ele disse: tudo bem. A Bíblia diz que ela entrega 120 talentos de ouro. Está aí no texto, por causa do tempo eu não vou conseguir ler. Olhem para mim. Você sabe o que significa 120 talentos de ouro? 4.080 quilos de ouro. Ela entrega em uma oferta 4.080 quilos de ouro. 11 a 12 milhões, bilhões. Só para você entender, os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica do planeta Terra. Você sabe por quê? Porque ainda os Estados Unidos detém a maior potência econômica do planeta Terra, porque os Estados Unidos têm a maior reserva de ouro do planeta, 8,5 quilos de ouro, 1.000 quilos de ouro, 8,5 mil quilos de ouro. O que está em segundo lugar vem com 3.000 e poucos quilos de ouro. Os Estados Unidos têm uma reserva de ouro, por isso é a maior potência econômica do mundo, de 8,5 mil quilos de ouro. Essa mulher entrega em uma oferta 4.000 quilos de ouro, metade da fortuna americana atual. Estou indo para o fim. Olhe para cá. Eu estou na minha casa numa madrugada, lendo o texto e já escrevendo o livro. Parei, olhei a cena da revelação
E me perguntei, Joel, o que levou essa mulher a ofertar uma oferta de 4.000 quilos de ouro? Detalhe, o texto diz, fora especiarias em grande abundância, que envolve obras de arte, diamantes, porque a Etiópia era a maior produtora de diamantes daquela época. O que levou essa mulher a entregar uma oferta desse tamanho? É a pergunta que me vinha de madrugada lendo o texto. O Espírito Santo veio e disse algo para mim que eu quero que você preste muita atenção agora. Ele disse: o que levou ela a ofertar esta oferta foi o tamanho da revelação que ela teve de quem Ele era. Olhe para mim. O tamanho da revelação que você tem de quem Deus é para você, do que a igreja é para você e do que Jesus é para você, é também determinada naquilo que nós entregamos. Com todo respeito, talvez você tenha dificuldade de dar os dízimos, talvez, porque até hoje você não teve uma revelação de verdade de quem Deus é e do que Ele é para você. Talvez suas ofertas são fracas, porque a revelação que você tem de quem Deus é fraca. Pense comigo. Onde estaria eu e como estaria a minha família se Deus não tivesse entrado na minha vida? Eu vou falar de mim, tá? Eu acho que eu estaria preso, ou já teria morrido. Comunga com você? Pensa igual? Então, quanto vale Deus? Quem é Deus para mim, para minha vida? Cada vez que você está em Jerusalém, lugar da manifestação, e tem um encontro com Salomão, que é a figura de Cristo, e nós estamos agora diante do Cristo, aqui reunidos. Aquilo que nós entregamos é uma expressão que revela o tamanho da revelação que nós temos de quem Ele é e o que Ele é para nós. Não fique chateado comigo, me deixa ser boca de Deus para vocês. O dinheiro é o maior concorrente de Deus no coração do ser humano. Quando você tiver uma revelação de quem de verdade Deus é, e do que o Cristo fez por você, e que eu e você nós estamos caminhando para o precipício do inferno, e Ele veio e tirou você do reino das trevas e trouxe para o reino de luz. E quando você entende o que Ele fez, dizimar, ofertar, primiciar, é a coisa mais leve que se tornará na sua vida. O que na verdade nos falta é uma revelação de quem Deus é. Aquela mulher, ela foi construindo um cenário nessa viagem toda, e agora ela se depara com um povo entregando ofertas e ofertas e ofertas e ofertas. Não paravam de ofertar, não paravam de entregar, não paravam de ofertar, e ela só tem uma explicação: eu também quero ofertar. Eu estou entendendo o tamanho de quem é esse Deus e que reino é esse. Vou repetir. O que nós entregamos a Deus revela o tamanho da revelação que nós temos de quem Ele é para nós. Na minha opinião, por mais que você pense contrário, na minha opinião você está enganado se pensa que não faz por outra razão. O que na minha opinião é que nos falta a revelação de quem Ele é. Eu poderia terminar a mensagem agora, pastor Joel,
apóstolo, particularmente acho que como ela me impactou tanto na minha vida, já poderíamos terminar uma mensagem bem, mas não acabou. Tem a cereja do bolo. Quem que é a cereja do bolo? Então aquela mulher, ela pede para os seus súditos levarem 124.080 quilos de ouro. Você tem noção de quanto tempo demorou para pôr esse negócio lá no altar? Eu fico imaginando, Joel, que fez um silêncio no templo, que, olha, você escutava cair uma agulha. E a Bíblia diz aí no texto, que ninguém tinha dado uma oferta até então daquele tamanho. Está claro no texto, que ninguém nunca tinha dado algo naquela dimensão. Então aquela mulher, preste atenção, ela se torna o centro das atenções. E quando ela acaba a oferta, o templo lotado, todo mundo olhando para Salomão para pensar, o que ele fará? E ele é a figura de Cristo. E quando ela acaba a sua oferta, ele pede a palavra, o rei fica de pé e diz: eu preciso fazer algo. Então ele diz algo: ninguém passa por mim e me toca e me honra sem que eu lhe devolva medida maior. O verso 12 diz: e devolveu, ou deu a ela o rei Salomão, além do que ela lhe deu, e ainda lhe disse: te devolverei mais ouro do que você me deu, com um detalhe, e ainda pede-me o que queres que eu te dou. Levante as duas mãos o mais alto que você pode, segura lá em cima. Se você sente que há algo de Deus nessa manhã aqui, levante as duas mãos, segura lá em cima. Ouça o que eu vou te dizer: você nunca vai vencer Deus. Tudo o que você faz, cada oferta, cada dízimo, cada primícia, cada tempo dado, cada serviço prestado, tudo o que você entrega no reino de Deus, Deus não é homem que deva nada a ninguém. Tudo que você plantar no reino de Deus, acredite, vai voltar para você, e numa medida maior, porque você nunca vai vencer Deus. Nunca vai vencer Deus. Consegue entender isso? Nunca vai vencer Deus. Pode abaixar as mãos, olhe para mim. Eu estou quase acabando. Então o rei manda entregar para ela mais do que 4.000 quilos de ouro. Ainda pergunta para ela: quer alguma coisa? Talvez ela disse: sabe aquele cavalo árabe que quando você me levou para ver lá, que está lá nos seus cavalos, no seu aras, eu amei ele. Diz: pode levar, o cavalo é seu, o que mais você quer? Mas aí eu estou lá na madrugada, quase terminando de escrever o livro, escrevendo o livro, quase beirando 5 horas da manhã, escrevendo o livro. Aí veio outra pergunta na minha cabecinha, pensante: cara, que loucura. Quem foi o mentor? Quem foi o mentor de Salomão? Da onde ele tirou um comportamento desse? Em quem Salomão se inspirou para, quando vê alguém honrando, honrar numa medida maior? Quem foi a inspiração dele? Nós estamos no capítulo 9 de 2 Crônicas. Se você voltar para o capítulo 1, você vai ver Salomão subindo ao alto de Gibeon, ele e os cabeças de congregação, e a Bíblia diz que ele oferta a Deus 1000 holocaustos. Sabe o que é um holocausto? Um boi adulto. Pega uma pilha de pedras, 2 por 2, abre o boi, deita e queima o boi inteiro até derreter tudo. Ele oferece a Deus 1000 bois, uma fazenda inteira, 1000 bois de oferta. Quando ele acaba, sabe o que eu fiz, Joel?
Eu fui ao Matadouro, Barra Mansa, no distrito, na cidade onde eu moro, e conversei com o diretor do Matadouro e perguntei quanto tempo naquela época levaria para o sacrifício dele. Ele disse, no mínimo de 60 a 90, 120 dias. Salomão fica mais de 2, 3 meses ofertando um boi atrás do outro para Deus. Quando ele acaba a oferta, ele ouve a voz de Deus dizendo, pede-me o que queres, que eu te darei. Sabe quem foi a inspiração de Salomão? Um dia Deus fez com ele, e agora ele faz com a rainha de Sabá. Você teve a coragem de vir aqui e me entregar essa oferta de 4.000 quilos de ouro? Pede-me o que queres, que eu vou te dar. Nós nunca vamos vencer Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Ninguém saia do seu lugar, queria te pedir isso. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. A revelação que você tem de quem Deus é determina o seu nível e o seu grau de entrega a Ele. Com seus olhos fechados, ouça isso. Quem é Deus? Quem é Jesus? Tenta entender o tamanho do que foi feito por você na pessoa de Jesus. O nosso fim era o inferno. Não é que nós estamos comprando, não é dizimar, primiciar e ofertar por compra ou por uma tentativa de pagamento. Não é isso. Quando dizimamos, quando ofertamos, quando primiciamos, nós estamos revelando o tamanho da compreensão que nós temos de quem Deus é para nós. Espírito Santo, nos leva a uma mentalidade de abundância e nos tira da escassez. Aquela mulher, a rainha de Sabá, teve um vislumbre do que é a abundância. Ela viu na figura de Salomão, de Jerusalém e da nação, o vislumbre da abundância. E ela disse: eu quero essa abundância, mas para que eu tenha ela, eu preciso honrá-la, eu preciso tocar nela. Eu peço a Deus que hoje e amanhã o Espírito Santo construa um pouco mais de revelação, amplie um pouco mais a sua revelação nessa sua relação entre o Deus abundante, que pode trazer abundância, para que a escassez seja exterminada da sua vida. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.